Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre um tema com o qual muitos de vocês ainda não são tão familiarizados assim. Mas a gente vai tentar aprender um pouquinho aí, desenvolver uma ideia, né, do que sejam aí os podcasts. Vocês já ouviram falar em podcasts? Então a gente vai tratar um pouquinho pormenorizadamente quais são as características deste gênero, que ele é um gênero discursivo, porém mais auditivo, né? Então vamos analisar um pouquinho ali da estrutura composicional dos podcasts. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ajudando os estudantes dos 7º anos a construírem os conhecimentos pertinentes à disciplina de língua portuguesa. Parabenizo a todos por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas e espero estar aí contribuindo com o repertório cultural, tecnológico, científico de vocês. Vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em ler uma reportagem, compreender o que é um podcast, identificar as variações linguísticas presentes e possíveis neste gênero oral. Então, vejamos que nesse slide trouxemos alguns elementos ali do mundo radiofônico, né? Então a gente tem a presença dos rádios aqui, né, de toca-fitas, né, a presença de meios auditivos de comunicação. Então, rádio, toca-fitas, Discman, Walkman, iPod, caixas de som, Bluetooth. Você sabe o que todos esses aparelhos têm em comum? Então, o podcast, veja, do rádio à caixa de som Bluetooth, muitos aparelhos de áudio já foram e continuam sendo usados para a reprodução de músicas e diferentes programas, como, por exemplo, podcasts. O podcast é um tipo de programa de áudio distribuído por arquivos multimídia via internet para a reprodução em dispositivos móveis e computadores pessoais. O conteúdo de um podcast pode abordar vários assuntos: cinema, TV, literatura, política, esportes e muito mais. Então, a gente sugere aqui a leitura de uma reportagem, né, cujo título é "O que é podcast? Saiba tudo sobre os programas de áudio online". Populares no Brasil, programas de áudio online crescem 21% ao mês desde janeiro de 2018. Texto produzido por Ana Letícia Loubach para o Tech Tudo, publicado em 30 de dezembro de 2019. Então, a gente, de posse já dessas informações iniciais, vamos começar a primeira atividade para aquecer, né? Então, vocês vão reler a manchete da reportagem, "O que é podcast? Saiba tudo sobre os programas de áudio online", e vão identificar as palavras que têm como origem o idioma inglês, certo? Então, aqui nessa atividade, a gente vai mais verificar, né, quais das palavras que não têm origem na língua portuguesa. O que vocês identificam ali como possivelmente tendo origem na língua inglesa? Um tempinho para essa atividade, para a gente aquecer as discussões dessa aula.
E aí, pessoal, como ficou a nossa atividade de aquecimento? Vocês conseguiram identificar algumas palavras de origem da língua inglesa já na manchete da nossa reportagem? Acredito que sim, né? Então, se sim, vamos verificar aqui como ficou a resposta. Observem que a palavra podcast é o nome dado ao programa de áudio que pode ser acessado a partir da conexão à rede de internet, né? E a palavra online, que já foi praticamente, né, integrada à nossa língua portuguesa, de tanto que a gente a usa, né? Então a gente já pode até considerá-la aí um estrangeirismo. Então, online é uma expressão da língua inglesa. Então, se identificaram podcast e online como sendo aí as duas palavras, né, de origem de língua inglesa, parabéns, acertaram, não estava difícil, certo? E continuação da leitura aqui, convido vocês a continuarem comigo. Os podcasts são programas de áudio sobre demandas e o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Spotify em novembro, o consumo desse modelo de conteúdo no país cresce 21% ao mês desde janeiro de 2018. A variedade do formato impressiona. É possível consumir notícias sobre política, ficar por dentro da opinião de críticos de cinema, ouvir comentários sobre campeonatos esportivos e testemunhar debates sobre qualquer assunto. De posse dessas informações, a segunda atividade propõe a releitura, né, do seguinte fragmento do texto. Os podcasts são programas de áudio sob demanda e o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Segundo o primeiro parágrafo do texto, o que diferencia o podcast de um programa de rádio tradicional? Então, temos aqui uma questão mais de cunho interpretativo para vocês treinarem a habilidade interpretativa de vocês. Mãos à obra. E aí, pessoal, como foi a elaboração da resposta dessa atividade? Era uma atividade mais interpretativa, vocês já tinham ali o fragmento do texto para analisar e, a partir desse fragmento, extrair as informações solicitadas no enunciado da questão. Então, vamos verificar como ficou? Vejam, segundo o primeiro parágrafo, o que diferencia o podcast de um programa de rádio tradicional?
Ora, os podcasts são programas de áudio sob demanda e o ouvinte pode escutá-los a qualquer momento, enquanto os programas de rádio têm horários marcados, né? Então a gente tem essa flexibilidade viabilizada pelos podcasts. Às vezes eu quero me aprimorar mais de um assunto relacionado a um campo do conhecimento do meu interesse e eu não tenho tempo de participar, de assistir ou de ouvir um programa de televisão, né, em determinado horário, estou ocupada com outra coisa, não vou poder assistir, não vou poder ouvir. E o podcast, ele permite que eu grave o áudio e possa escutá-lo de qualquer lugar, né, esse programa, esse assunto que está sendo debatido, enfim. A gente tem essa possibilidade aí com os podcasts, que é uma possibilidade bem interessante também, que nos permite aprender mais sobre determinados assuntos. Continuando a leitura, pessoal, como surgiram os podcasts? O termo podcast vem da junção de iPod, que é um dispositivo reprodutor de áudio da Apple, e broadcast, palavra em inglês que significa transmissão. Os créditos são atribuídos ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, e ao desenvolvedor de softwares, Dave Wiener. Em 2004, eles criaram um programa chamado iPodder para baixar automaticamente transmissões da internet para iPods. Não demorou muito para que as empresas reconhecessem o potencial da novidade. Em 2005, a Apple lançou o iTunes 4.9, a primeira atualização com suporte nativo a podcasts. No mesmo ano, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, passou a disponibilizar suas transmissões semanais nesse tipo de formato. No Brasil, os podcasts Mamilos, que debatem diversos temas polêmicos, Nerdcast, produzido pelo portal Jovem Nerd, e Café da Manhã, programa de notícias diário do jornal Folha de São Paulo, estão entre os mais reproduzidos nas plataformas de streaming. E agora vamos para a nossa terceira atividade. Então vamos reler o fragmento do texto no qual se afirma: não demorou muito para que as empresas reconhecessem o potencial das novidades. Em 2005, a Apple lançou o iTunes 4.9, a primeira atualização com suporte nativo a podcasts. No mesmo ano, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, passou a disponibilizar suas transmissões semanais nesse tipo de formato. Segundo esse texto, quais fatos impulsionaram a popularização dos podcasts? E aí, pessoal, quais foram os fatos que deram origem e impulsionaram, fomentaram aí a disseminação do uso dos podcasts? Não está difícil, né? Vocês vão ficar aí com o slide, com o texto, o fragmento do texto que vai viabilizar a encontrar a resposta com mais facilidade. Mãos à obra.
Retornando, vamos verificar aqui como ficou, pessoal. Então, veja, segundo o texto, quais fatos impulsionaram a popularização dos podcasts? Então, se vocês responderam algo no sentido de afirmar que o potencial comercial detectado pelas empresas, o lançamento do iTunes 4.9 com suporte nativo para podcast, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disponibilizar suas transmissões semanais no formato podcast, esses são alguns fatos que impulsionaram a popularização dos podcasts, ok? E para a nossa quarta atividade, vocês vão reler, né, um fragmento aqui que traz uma citação, né, que começa assim: a variedade do formato impressiona. É possível consumir notícias sobre política, ficar por dentro da opinião de críticos de cinema, ouvir comentários sobre campeonatos esportivos e testemunhar debates sobre qualquer assunto. Em qual sentido a palavra consumir, destacada no trecho acima, foi empregada? E aí, qual é a produção de sentido produzido pela palavra, pelo verbo consumir? Um tempinho para vocês finalizarem a nossa quarta e última atividade. E aí, pessoal, como ficou então o nosso exercício número 4? Vejam, em qual sentido a palavra consumir, destacada no trecho acima, a palavra consumir foi empregada, né? Qual é o sentido? Né? Na frase, a variedade do formato impressiona. É possível consumir notícias sobre política, ficar por dentro da opinião de críticos de cinema, ouvir comentários sobre campeonatos esportivos e testemunhar debates sobre qualquer assunto. Ora, em se tratando de podcasts, né, a palavra consumir foi empregada no sentido de ouvir, pois, por se tratar de um programa de áudio, o podcast é feito com o objetivo de ser ouvido, né? Então,
Se vocês responderam algo semelhante a isso, né, essas palavras vêm ao encontro do que a gente propõe, parabéns, vocês conseguiram aí inferir o significado da palavra consumir dentro desse contexto, certo? Então aqui a gente vai discutir um pouquinho a diferença entre podcast, né, e como que a gente vê aí o estrangeirismo, né, presente nessa palavra. Então veja, o estrangeirismo consiste no emprego de palavras, expressões ou construções alheias ao nosso idioma. São incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura ou pela proximidade geográfica com regiões. Também o estrangeirismo é um fenômeno linguístico que acontece de maneira espontânea. São empréstimos linguísticos para nos referir a objetos ou ideias, certo? Então, nessa aula, nós tivemos a oportunidade aí de ver uma reportagem, de conhecer os podcasts, né, a importância da disseminação desses podcasts, até como forma de aquisição de conhecimentos nas mais diversas áreas do saber. Também analisamos o que é um estrangeirismo, né, de forma bem breve, e espero que vocês tenham gostado. Até breve.